O que você tá fazendo aí? Eu também não sei. Em julho de 2017, nós íamos completar 10 anos juntos. Eu queria fazer uma coisa especial pra gente, então eu sugeri pra ela que eu organizaria uma viagem surpresa, sem que ela soubesse pra onde estávamos indo, o que iríamos fazer, nada. Ela só ia fazer a mala, entrar no avião e ir embora comigo, pro lugar que eu escolhesse. O lugar que eu escolhi foi Queenstown, na Nova Zelândia. Primeiro porque é perto daqui de Brisbane, são umas 3 horas de voo, alguma coisa assim. Segundo porque julho é a temporada de neve lá, eu nunca tinha visto neve, a gente queria fazer snowboard também. E último motivo, porque a Tássia tinha um trauma com a migração da Nova Zelândia, por causa de uma viagem que ela tinha feito pra lá, quase foi deportada, ficou morrendo de medo de lá e eu queria tirar esse trauma dela. O que aconteceu foi quando a gente recebeu nosso visto aqui da Austrália, nosso primeiro visto estudante, o dela veio com uma restriçãozinha chamada No Further Stay, que significa que ela só poderia renovar esse visto dela de fora da Austrália. Para ela não ter que voltar até o Brasil, que é um voo extremamente longo e caro, a gente procurou algum lugar aqui perto, algum dos países aqui, entre Indonésia, Papua Nova Guiné ou Nova Zelândia, para ela ir, aplicar o visto, aí depois ela já voltava para cá. O problema é que ir para Nova Zelândia, para aplicar outro visto e voltar para a Austrália, é uma coisa conhecida como Visa Runner, não é totalmente legal ou dentro da lei, a gente só não sabia disso. Eu tava na fila da imigração, durante a chamada, com minha mochilinha, carry-on. Me chamaram, aí perguntaram, cadê sua mala? Você vai passar quanto tempo? Tem alguém com você? Não, vim sozinha. E começaram a achar estranho, porque passar um fim de semana em Auckland, que não é um lugar muito turístico, né? Comecei a ficar nervosa, mas eu até então não sabia que eu tinha motivo pra ficar nervosa. E eu acabei falando, aplicando o meu visto pra Austrália, e eu tenho que estar fora do país pra poder fazer essa aplicação. Aí que começou o pânico. Ela levantou a mãozinha assim e vieram 2 policiais pra cima de mim. Ele falou, tá, acompanha por favor os 2 oficiais que eles vão levar você pra prestar depoimento. Quê? Aí me levaram pra uma salinha, e isso acho que era umas 10 horas da noite. A moça do Airbnb tava me esperando lá fora pra me buscar. Entrei na salinha, era uma agente da Polícia Federal da Nova Zelândia. Começou a fazer várias perguntas pra mim, se eu tinha emprego na Austrália, se eu tinha residência fixa. Todas as perguntas imagináveis que alguém pode fazer pra uma estrangeira. Depois de todas essas perguntas, ela pediu meu celular, começou a vasculhar meu celular. Ela perguntou, sua passagem pro Brasil, posso ver? Aí eu falei, não tem internet no celular. E eu tava dando migué, porque não tinha mais a passagem pro Brasil. Não tem problema não. Ela me levou no computador, deixou eu logar no meu e-mail. E aí foi um fuzuê de eu tentar convencer ela de que eu não tava fazendo nada de errado. Ela explicou que essa situação de Visa Runner é ilegal. A Nova Zelândia, ela teoricamente estava preocupada que eu tivesse saindo da Austrália, meu visto expirasse enquanto eu tava fora da Austrália e eu me tornasse um problema da Nova Zelândia. E ela falou, se você entrar na Nova Zelândia alguma próxima vez nessa mesma condição, você vai ser deportada. E a intenção deles naquele dia era me mandar pro Brasil, meu país de residência. Bom, depois de algumas semanas, quando chegou o dia da viagem, eu falei pra ela botar na mala um biquíni e muita blusa. No aeroporto eu pedi pra ela não ficar prestando atenção muito no que estava acontecendo, nos sinais, nos painéis. Uma aeromoça uma hora perguntou pra onde que a gente estava indo. Ela falou, não sei não, moça. Ela ficou meio assustada, inclusive. Depois de um tempo de voo, a gente começou a sobrevoar as montanhas ali de Queenstown. E aí, pelo tempo de voo, mais essas montanhas de neve, eu acho que ela começou a se ligar onde a gente estava e começou a ficar meio tensa. A gente estava voltando pra Nova Zelândia. Mas no fim a gente passou normal, deu tudo certo. Conseguimos entrar no país sem problema. Onde a gente tá indo? Posso falar? Segredo. Do aeroporto a gente já correu pro hotel pra colocar umas camadas extras de roupa e já saímos correndo porque eu tinha marcado um jantar nesse restaurante que fica no topo da montanha. Já chegar nesse restaurante só de teleférico, vista fenomenal. A gente vai jantar ali. O restaurante era um sistema meio como à vontade, então a gente acabou não fumando muito lá dentro porque a gente tava meio ocupado comendo muito. No dia seguinte a gente acordou umas 4 da manhã. Dirigimos 300 km até Milford Sound. O caminho até lá é um dos pontos altos da viagem. Mas passa por dentro de montanhas, passa por fazendas com ovelhas, tem um passarinho meio doido que te ataca. Quando chegamos lá a gente fez esse mini cruzeiro, que quase não deu certo porque eu tinha marcado a data errada. Mas a mulher quebrou um galho pra gente, deu tudo certo.
Qual tá a sensação térmica? Frio, mas não tá tão ruim não. O frio lá tava absurdo, tava pior que em Queenstown. Escolha entre ficar chique ou quentinho. Adivinha qual eu escolhi? Um lugar onde a natureza é praticamente intocada. Muitos animais selvagens lá, deu pra ver foca, a gente viu golfinho. Aí no dia seguinte, a gente tava com a agenda meio livre, a gente deu umas voltas pela cidade ali em volta. A gente entrava em restaurante mais pra se esconder do frio, porque tava muito frio. Muito frio. Visitamos algumas vinícolas. Ele é suave, ele é um suavinho. Passamos pela uma ponte que tinha bungee jump. Até consideramos fazer, mas não estava um clima muito agradável pra isso. Hoje tá foda. Se não fosse o frio. Por falar em frio, tava chegando a hora dela poder usar o biquíni dela que eu tinha pedido pra ela pôr na mala. O que você tá indo fazer? Colocar meu biquíni. Saímos de lá, fomos pra cidade alugar as roupas de snowboard, porque no outro dia a gente ia acordar cedinho, pegar o ônibus e ir até a montanha pra, enfim, botar o pé na neve. Luz na passarela, que lá vem ela. Na manhã seguinte a gente pegou esse ônibus até Cardrona, que é uma das estações de esqui lá em Queenstown. A gente chegou no meio de uma nevasca. Tá nevando! Tava muito frio, muito frio. A gente até tentou fazer snowboard assim que chegamos, mas não tava dando. A gente voltou pra dentro do restaurante pra se abrigar. É muito difícil, muito frio, muito frio, muito frio. Umas bebidas quentes lá, tentamos descongelar um pouco. O cachecol tava congelado. Mas depois de, eu acho que algumas horas, a gente conseguiu dar uma aclimatizada e conseguiu fazer snowboard, ou pelo menos tentar. No final do dia a gente acabou pegando meio que o jeito do snowboard, a gente tava começando a descer legal. E a gente ficou até com vontade de fazer mais, mas no outro dia a gente já ia vir embora. Quero vir de novo, porque é muito legal. Cabelo. Congelado meu cabelo. Queenstown foi uma das cidades mais lindas que a gente já visitou e já conhecemos. Sem dúvida a gente vai tentar voltar lá pra conhecer com mais calma o resto da ilha, porque tem várias outras cidades que a gente vai ter oportunidade de conhecer. Se a gente alugar uma camper van, será que fica muito frio pra dormir à noite?